e hoje no jornal Políticas Sociais vamos estudar a nossa política brasileira, democracia. Primeiro vamos começar com a primeira mulher eleita, Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff começou com o governo estável depois do seu antecessor ser Lula, o seu mentor, também do PT. Depois que ela começou no governo, ela teve uma iniciativa, algo a querer, a mudar e tirar a inflação do Brasil, tirar algumas coisas que estavam incorretas para que ela tivesse uma população melhor, uma popularidade melhor. Então ela fez alguns contratos, reviu alguns contratos de energia para trocar isso e para ver se a energia diminuía. Realmente, na primeira instância funcionou. A energia caiu, mas logo em seguida veio algo que devastou toda a democracia e a política brasileira. O que aconteceu, Carol? Aconteceu. A Lava Jato mexeu em todas as áreas políticas e interrompido e investigado. Alguns ministérios, alguns cargos foi interrompido devido à investigação. Então aí vai a primeira coisa que mudou a estratégia da Dilma Rousseff. O que aconteceu? Ela teve que tirar algumas pessoas que estavam ali, mas não faziam efeito devido à Lava Jato. Então teve essa movimentação e teve um desequilíbrio. Depois começou a inflação em alta, os preços das coisas super em alta devido a isso. Mas outra coisa também que eu quero falar para vocês, que é de extrema importância, é quando a Lava Jato chegou na Petrobras. Quando aconteceu isso, a Petrobras foi investigada e viu que realmente existia um rombo na economia brasileira devido ao fraudes e também à corrupção feita com a Petrobras. Então, devido a muitas pessoas serem investigadas, muitas pessoas foram afastadas e a mão de obra ficou mais lenta e mais difícil de ser alcançada. Então, os petróleos aumentou. Então, o preço da gasolina e do diesel aumentou consequentemente. E aí vem a primeira coisa que aconteceu em 2013. O que aconteceu, Carol? As pessoas começaram a manifestar nas ruas o preço da passagem em São Paulo. Então começou movimentos populares para diminuir esse preço, mas com consequência do preço em alta da gasolina e do diesel. Então as pessoas começaram a manifestar devido a não querer mais isso. Em 2014 começou um impeachment. Os brasileiros se levantaram e não queriam mais que a Dilma governasse. Então muitas pessoas foram para as ruas com manifestações, com placas, com um movimento de manifestação mesmo. Então ocorreu o impeachment. E aí quem fica no lugar da Dilma? Quem fica no lugar da Dilma é o Temer, mais conhecido como Vampirão. O Temer, ele fez uma coisa muito importante, mas também que abalou a política. O que foi? Ele foi pioneiro a falar sobre a reforma da Previdência. Como aconteceu isso? Ele já começou com a impopularidade devido às pessoas não gostarem disso, porque mexeu realmente nas estruturas dos trabalhadores, dos direitos conquistados, que tiveram algo a mais, tiveram uma coisa a ser beneficiada. Então, quando aconteceu isso, a política começou a melhorar devido aos empresários, os empreiteiros gostarem dessa decisão, dessa coisa de querer ir para frente a reforma da Previdência, que é benefício deles. Então começaram a investir na Bolsa de Valores e a economia começou a melhorar. Mas isso foi no começo, gente, vale a pena ressaltar que foi apenas no começo, devido às pessoas, os empresários verem que isso seria bom para eles. Esses 2 anos que Temer ficou foi bastante conturbado devido à impopularidade em que ele havia feito. Ele também mudou o FGTS, que é o Fundo de Garantia das Pessoas. Então, como a sociedade não queria a reforma da Previdência, também ele mexeu no FGTS, um direito conquistado, como eu posso dizer, com algo a ser conquistado por anos e anos. Então, isso já é impopularidade. Em 2018, aconteceu a greve dos caminhoneiros na forma em que o Temer trabalhava, Então, muitas pessoas queriam que o Temer saísse, mas não aconteceu que ele saísse, mas teve muitas pessoas que protestaram nas ruas também para que ele saísse.
Depois disso tudo, em 2018 ocorreu a eleição, em 2019 aconteceu a presidência, que o Bolsonaro ganhou com 51% de votos de Haddad, que também era do PT, né? Como os outros presidentes, Dilma e Lula havia governado, então o PT queria continuar com o poder. Mas o que aconteceu, gente? Vale a pena a gente entender como as pessoas estavam lidando com aquilo. Devido à Lava Jato acontecer no governo Dilma e nos governos petistas, as pessoas queriam mudança e não queriam mais a corrupção. Então elas escolheram o lado em que pregava que ia extinguir, que ia sair dessa coisa de corrupção, que queria uma mudança radical, que queria nacionalismo, que queria algo novo para o Brasil. Então Bolsonaro, a forma que ele pregava e a forma como ele fez a propaganda política dele durante esse tempo foi pautada diretamente nisso, que as pessoas tinham que ter mudança, trazer o nacionalismo de volta. E algumas pessoas, é claro, como queria sair daquele cenário, como queria uma falsa ilusão de um Brasil novo, escolheram o Bolsonaro. E com isso a gente vale a pena falar que Bolsonaro é um governador que é totalmente elitista e que governa para ricos. Então, nós trabalhadores e minorias sofremos bastante com isso. E algumas pessoas sofrem mais, como os índios, que estão sofrendo bastante, e como os LGBTQI. Outra coisa também é que a fala que Bolsonaro direcionava ao seu público era bastante preconceituosa. Então existia um público muito grande que tinha esse preconceito enraizado, mas apenas autenticou, apenas aumentou devido à identificação com o presidente. Isso vale muito a pena falar. O governo do Bolsonaro, ele é muito debatido, porque existe um protagonismo na legislação. Então, muitos teóricos acreditam que isso faz total diferença no governo Bolsonaro, mas também vale a pena dizer que é um governo muito conturbado devido a alguns fatores. Alguns familiares já estão envolvidos com a Lava Jato, investigado, e alguns fatos ocorreram para que isso acabasse mais sendo um governo conturbado. Em 2019 aconteceu vários fatores, mas em 2020 a pandemia devido à Covid-19 aumentou. Então, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morreram. E o governo Bolsonaro não soube lidar com isso e acabou alavancando o número de mortes. E muitas pessoas morreram com isso por irresponsabilidade e por não ter informação correta. E, é claro, a gente deve falar que esse governo foi um governo que foi muito conturbado também pela incerteza política. Muitos ministérios foram largados devido a não concordar com alguma coisa que Bolsonaro falava, devido à pandemia também isso intensificou. Então, Ministério da Educação ficamos sem durante alguns meses, Ministério da Saúde, o ministério que devia ser o mais intensificado possível para a gente enfrentar essa pandemia, ocorreu isso também. Então, isso acabou alavancando esse processo de demora e esse processo também de irresponsabilidade com as vidas devido ao Covid-19. Ele também fez alguns cortes com os ministérios, alguns ministérios foram extinguidos, como o Ministério do Lazer, da Cultura, gente, desculpa aqui, da Cultura foi extinguido, e também do Meio Ambiente foi extinguido. Então, isso faz um reflexo do que são as pautas do governo Bolsonaro. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esses 3 governos que são de extrema importância. Vale muito a pena estudar, porque a gente vai saber o reflexo do que vai vir futuramente. O futuro é de cada um de nós que vamos votar futuramente, mas também vale a gente afirmar
que essas pessoas que votaram, elas querem uma esperança, elas querem uma renovação política e por isso votaram em pessoas que não votariam com essas falácias discriminatórias faladas por muitos aí. Então é isso, gente. A nossa política ainda tem que ser muito melhorada devido às fracaturas e também é marcado, sabe, por muita corrupção, marcado por preconceitos, marcados por coisas inequentes e que a gente pode mudar fazendo a nossa parte, que é votar certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses 3 tipos de governo: Dilma, Temer e Bolsonaro. E vamos esperar para as próximas eleições para a gente ver o que vai acontecer no futuro. E é isso, gente. Beijos para todos e obrigado pela presença no nosso jornal Ciências Políticas.